Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Homo sapiens, como vocês estão? Tudo legal? Estão se cuidando? Que bom, espero que sim. Hoje vim falar um pouquinho sobre um verbo chamado escutar. Acho que todos nós já ouvimos isso ao longo do nosso caminho. Mas eu estava aqui refletindo e pensando como é importante nós aprendermos ao longo do caminho a escutar. Porque é um aprendizado. Nós não. A maioria das vezes nós não fomos ensinados ou ninguém nos pontuou a necessidade e a importância de nós escutarmos os outros. E muitas vezes nós temos as nossas convicções, os nossos pré-conceitos e partimos a partir é muito bom, né? E seguimos a partir deles e nem sequer nos damos conta de parar para ouvir um minuto, um segundo, o que o outro está falando, né? E aqui eu tô falando dos nossos pares no ambiente escolar, tô falando dos nossos alunos e alunas dentro do ambiente escolar. E daí, como vocês sabem, eu gosto muito de ir lá no dicionário fuçar o que é, né? O significado, às vezes a origem da palavra. Então, lá no dicionário, se você for olhar o verbo escutar, significa estar consciente do que se está ouvindo, ficar atento para ouvir, dar atenção. Ou seja, por algum intervalo de tempo, parar, né? E conseguir concentrar-se naquilo que o outro está falando. E daí eu chamo a atenção para quando o outro diz algo que nos causa um estranhamento muito grande. Ou seja, algo que nós jamais havíamos pensado, passado pela nossa cabeça, jamais havíamos lido, algo que nós não tínhamos ouvido até o momento, ou escutado, né? Já que a gente tá falando de escuta aqui. E na maioria das vezes, quando a gente escuta algo extremamente estranho ou incomum, diríamos assim, nossa primeira ação é reagir. E a maioria das vezes a nossa primeira reação é: não, isso não funciona, isso não dá certo. E é engraçado quando você consegue perceber essa leitura do que está acontecendo ali ao seu redor. É engraçado e é curioso ao mesmo tempo, porque você vê que é algo não racional que está acontecendo, extremamente movido por ímpeto, por emoção, né? E eu gostaria de chamar atenção para isso quando a gente está lá no ambiente escolar, muitas vezes discutindo com os nossos pares, ou conversando, ou refletindo sobre alguns planejamentos, algumas formas de fazer, algumas ações, algumas atitudes, e alguém traz algo extremamente diferente ou incomum. E muitas vezes essa pessoa é bombada. E bombada em todos os sentidos da palavra, né? E a grande chance, talvez, dessa pessoa nunca mais trazer nada estranho ou incomum mesmo, que ela pense algo estranho ou incomum. Porque às vezes a gente tem umas ideias que não são, que num primeiro olhar não são coerentes com aquilo que tá ali. Mas que talvez, se melhoradas junto com um grupo, elas possam funcionar muito bem. Então, quando algo incomum é trazido pro seu colo, eu gostaria de lhe fazer um pedido, que você minimamente consiga pensar racionalmente com relação a isso. Porque quando eu não consigo ouvir algo estranho dos meus pares que estão lá no ambiente escolar, que são pessoas que, a princípio, né, num nível de hierarquia, não que isso exista, mas existe, né, num nível de hierarquia, eles são muito parecidos com nós, por isso que a gente chama de pares, né, ou seja, são pessoas que já têm graduação, que já têm um caminho na docência igual a você, e quando essa pessoa traz algo muito estranho, você bomba.
Então, de alguma forma, o respeito por aquilo que a pessoa está lhe dizendo, ou simplesmente ouvir, ele não ocorre. E daí eu fico pensando que quando a gente não consegue ouvir os nossos pares com ideias, com convites, né, a fazer coisas de forma incomum ou diferente do que nós estamos habituados, dificilmente nós vamos conseguir ouvir nossos alunos e alunas, porque de algum modo geral a gente considera, né, que os nossos alunos, principalmente em relação à maturidade, eles estão numa hierarquia um pouco menor, né? E aqui não é menor assim para desdenhar, é menor em função do caminho muitas vezes percorrido, né? O caminho percorrido às vezes por aquela pessoa que está ali sendo professor, professora, talvez tenha conseguido ter mais maturidade, né? Ou possibilidades de maturidade. Então, me preocupa muito quando alguém é bombado ou eu sou bombado. Eu posso até achar engraçado, mas eu também fico muito preocupada com relação a isso. Porque nós estamos tão na zona de conforto, estamos fazendo às vezes tudo como estamos acostumados a fazer, que muitas vezes qualquer ideia que sai daquela bolha parece algo absurdo, extremamente absurdo. E daí o que eu fiz? Fui lá na BNCC dar uma olhada, né, no que tem na BNCC. E eu tô estudando um pouco por causa da minha pós-graduação. E daí eu achei dois itens que são de extrema relevância para isso que eu tô dizendo aqui. E talvez sirvam como argumento quando você for bombado. Que é o item número 2, lá das competências gerais da educação básica, que fala em exercitar a curiosidade do aluno. E esse exercitar a curiosidade não é só do aluno, né? Acho que também de nós, professores e professoras, recorrer a abordagens próprias da ciência, porque eu posso trazer uma coisa extremamente diferente para a sala de aula. E tudo vai depender da forma como eu vou abordar isso em sala de aula, né? Porque quem conduz o fio na sala de aula é você, professor e professora. É óbvio que podem ser trazidas as coisas que não sejam interessantes? Podem. Mas isso pode acontecer com coisas que você faz todos os anos, com atividades que você faz todo o ano também podem ser trazidas coisas interessantes. Então, qual é o problema de você fazer algo diferente e ser trazidas coisas que não são inerentes àquilo? E você fazer algo que já está institucionalizado e também ocorrer de trazer coisas que não são inerentes àquilo. Só muda o objeto. Porque as ações, elas podem ser muito próximas ou muito parecidas, eu não diria iguais. Mas, tipo, aquilo que você faz todo ano, eles já sabem o que você vai fazer. Quando você traz algo extremamente novo, eles não têm a menor ideia do que você vai fazer. E aqui tem um fator surpresa, que você consegue fazer a condução. Então, sim, causa um sentimento de estranhamento quando você escuta ou alguém propõe uma atividade, uma proposta, um planejamento muito incomum? Sim. Mas a pergunta que eu acho que pode ser feita antes de bombar o colega ou de você se deixar bombar é: por que não? Né? Por que não pode ser feito algo que vai chegar no mesmo objetivo disso aqui, porém algo novo, diferente, que os alunos e alunas ainda não tiveram contato com isso. E por isso que eu fui lá na base, porque a base, ela te habilita, ela te dá um aval a você trazer coisas novas, porque a curiosidade só vai ser exercitada, como diz no item 2 da BNCC, nas competências gerais,
a partir de coisas novas. Dificilmente a gente vai olhar para algo que a gente olha todo dia e vai exercitar a curiosidade. Você, quando chega num lugar novo, tudo é diferente. Você observa, você cuida, você faz perguntas. Quando você chega num lugar que você tá todos os dias, você questiona alguma coisa? Grandes chances de novo. Então, antes de bombar os colegas, vamos nos perguntar por que não. E daí eu trago outro item da BNCC que possa também nos servir de argumento, que é o item 9 das competências gerais, que fala em exercitar a empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, ouvir o outro. E lembrar que a BNCC, sim, ela traz modos de ações dos professores e professores com relação aos alunos, mas esses modos de ações, eles têm que se refletirem nas relações entre os pares, entre os coordenadores, entre a direção também. Porque não dá para você ter ações com os alunos que vão exercitar curiosidade, que a partir disso você consiga trabalhar conceitos científicos, uma análise crítica, que você consiga trazer a imaginação, a investigação, né? A reflexão e até mesmo soluções para aquilo que está posto, e com isso também ter empatia para o que está ali, às vezes colocado pelo aluno, pela aluna, que foge da linha, do fio que você quer seguir, né? Mas entender por que ele traz aquilo, naquela complexidade dele, né? De compreensão do mundo, fazer um diálogo para que esse exercício da curiosidade aconteça e que a cooperação, né, esteja presente de alguma maneira. E então, quando alguém trouxer novas ideias incomuns, diferentes, não habituais, eu gostaria, ou você tiver, né, que você não seja autobombado, não se autobombe, ou seja, que se permita ter essas ideias diferentes. E lembre-se, então, desses dois itens lá das competências gerais da BNCC, que podem te ajudar a se autorizar a fazer e a argumentar junto aos seus pares esse fazer diferente, incomum, que às vezes pode não dar certo, assim como aquilo que você faz todo ano também pode não dar certo, mas talvez há grandes chances de dar certo. E se não der certo a primeira vez, dá para tentar a segunda, a terceira, até você melhorar, ou o grupo melhorar esse planejamento, para que ele chegue no contexto ideal para aqueles alunos e alunas que estão ali. Porque cada aluno são diferentes, cada grupo é diferente, certo? Então, o meu recado de hoje é: antes de bombar, pergunte-se, por que não? Certo? Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Cuidem-se de si e dos outros. Valeu e obrigado!